nessa noite nós vamos continuar falando. Porque se mudou a estação, lembram que a estação mudou? Só que não tinha ficado muito claro o que realmente tinha mudado na estação. Irmãos, talvez nós achávamos que a estação tinha mudado e as nossas adorações seriam mais avivadas, as pessoas gritariam mais. A gente ainda não tinha identificado. E está ficando mais claro que a estação mudou, irmãos, porque nós estamos aprendendo a ser filhos de Deus. Amém? Talvez muitos de nós tínhamos essa teoria, mas poucos de nós realmente experimentamos isso na prática. Glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho nessa noite, aprendendo a ser filhos de Deus. Quem aqui já é filho? Amém? Nós vamos falar de salvação, irmãos. Nós vamos ouvir, é como se tu ganhasse algo que para ti é estranho. É igual quando compramos o carro novo, a Marli foi lá e pegou o manual e leu tudo o manual. Ela sabe acender todas as luzes do carro, eu não sei, só o farol se acender. Porque eu não quis ler o manual. Amém, irmãos? O Senhor nos deu algo. A Bíblia diz que o Senhor nos deu algo de graça, adoção de filhos. Isso já está dentro de nós. Mas muitas vezes, por não aprender, nós não sabemos lidar como filhos. Amém? Que saudade! Que saudade que eu senti de tocar bateria nessa noite, irmãos. E tu vai entender por que eu estou falando isso. Me deu uma vontade de tocar, uma saudade, parecia que estava me faltando algo, e não é porque eu não quero dividir. Hoje era o grupo que agora eu vou ficar, é esse grupo, e era para mim estar tocando. E eu não toquei por um motivo melhor, né? Não melhor no sentido que mais viável. Fui no aniversário do meu irmão, demonstrar amor, tinha o Dudu para substituir. Amém? Não é o caso. Só que assim, irmãos, eu deixei de fazer algo por quê? Porque naquele dia que eu deveria vir me preparar, eu não vim. Estão conseguindo entender onde é que eu quero chegar? Eu creio que tem irmãos aqui nessa noite que estão com saudade de fazer o que faziam. E tu só não estás fazendo porque tu parou de se preparar. Porque tu foi fazer outra coisa. Amém? Eu só não toquei nessa noite porque no dia do ensaio eu fui fazer outra coisa. Eu espero que nessa noite o Senhor, se tu ainda não tinhas apercebido para isso, eu oro para que o Espírito do Senhor te confronte, a te trazer a lembrança tudo que tu já fez. Mas que isso só sirva de uma coisa, para dizer que tu parou de fazer porque tu foi fazer outra coisa. Não tem nada a ver com o Senhor, não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a congregação que tu estás agora. Amém? Irmãos, quando nós trabalhamos para o Senhor, só uma coisa nos tira do trabalho, outra coisa. Amém? Outra coisa. Agora o que tu precisas começar a aprender nessa noite como filho, o filho trabalha para o pai por salário. Se tu conversar com alguém, um bom pai que tem uma empresa e ele contrata os seus filhos não trabalham por salário, os filhos trabalham por herança. Um bom pai vai dizer, olha, tudo isso aqui é teu. A cobrança maior sempre seria ou será em cima de ti. Às vezes nem foi tu que fez a coisa errada, mas ele vai dizer, tu és meu filho, essa empresa é tua, esse negócio é teu, eu confiei a ti. Amém, irmãos? O pai elege filhos e conforme nós vamos entendendo que nós somos filhos de Deus, nós vamos entendendo que o Senhor nos chamou para trabalharmos para Ele. Só que não é por salário. Quem aqui trabalha? Levanta a mão. Qual é o dia mais feliz do mês? Até para o Rodrigo que gosta de trabalhar, ele diz que todo dia vai trabalhar feliz. Qual é o dia que vai mais feliz?
O 5º dia útil do mês. As professoras ali pelo dia 27 e 28 já começam a olhar se a folha saiu. Amém, irmãos? Os trabalhadores da terra, o dia mais feliz deles é o dia do pagamento. Mas os filhos não trabalham por pagamento, eles trabalham por herança. Eu não sei o que tu tens buscado. Se for reconhecimento, talvez é isso que tem te parado ou te desmotivado. Irmãos, nós não trabalhamos por reconhecimento, nós trabalhamos por herança. Ainda tem gente esperando ser reconhecida para começar a trabalhar. Amém? Abre comigo no livro de Gálatas, capítulo 3. Carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Capítulo 3, versículo 24. Deus que me ama, esse amor em Cristo me resgatou, és o Deus que me sonda. Acharam? Gálatas 3, versículo 24. Tenho 3, amém aí? Glória a Deus. Diz assim: de maneira que a lei, de maneira que as regras, as proibições, as ordenanças, nos serviu de aio. Aio é condutor. Nos serviu de aio, tutor, para nos conduzir, para nos levar a Cristo. Para que, uma vez levado a Cristo pela fé, nós fôssemos o quê? Salvos. Versículo 25. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos, não importa quantos, fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, nem livre, nem servo, nem macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se nós somos de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Amém, irmãos? Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Qual foi a promessa que Abraão recebeu, irmãos? Pai de grandes nações. Todas as nações da terra serão benditas em ti, Abraão. Amém, irmãos? Ei, irmãos, olha para mim. Bênção não é um lugar, bênção é uma pessoa. Eu não sei se tu veio aqui buscar uma bênção nessa noite. Tem um louvorzinho que canta, você veio buscar uma bênção. Sim, Jesus tem bênção para dar. Amém? Mas, irmãos, bênção é uma pessoa, é Jesus. Deus fala a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Irmãos, até ali, até nós estarmos em Cristo, nós éramos conduzidos a Cristo. E olhando aqui de cima e por alto, todos nós já estamos em Cristo. Amém? Irmãos, nós não precisamos mais de regra para nos conduzir. Nós não precisamos mais de terror para nos conduzir. Amém? Está na hora de nós nos preocupar se pode ou não pode. Irmãos, o antigo condutor dizia se podia ou não podia. Agora em Cristo, será que eu devo?
Amém? Em Cristo muda-se a convicção. Eu posso, mas será que eu devo? Porque Paulo diz, nada em si mesmo é impuro, a não ser para os impuros. Então entenda, se volta e meia no teu coração vem algo, meu Deus, será que comer murcilha é pecado? É porque tu ainda não se comporta como um filho. Será que beber vinho é pecado? A pergunta é, será que eu devo beber vinho? Será que o meu histórico de alcoólatra me convém beber vinho? Eu tenho domínio sobre a minha carne? Porque Paulo diz tudo. Os religiosos piram quando fala isso. Pastor, não fala de bebida, pastor, é perigoso. Ei, perigoso é tu não viver como filho, na liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Está escrito, Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me... Posso todas as coisas, mas nenhuma delas me dominará. Amém? Talvez tu não faz isso, mas o medo te domina. Nem o medo, irmãos, pode nos dominar. Amém? Nós temos que andar assim em temor, mas não em medo. Precisamos sim nos conhecer, porque Paulo diz, olha, fujam de toda aparência do mal. Mas, irmãos, se nós estamos em Cristo, se tu estás em Cristo, tu já estás no lugar da bênção de Deus. Amém? Tu não precisa mais de condutor. Então, para que serve um pastor? Para que serve um pastor, irmãos? Para que serve um pastor? Não é para manter as ovelhas no aprisco? É para isso. E de quem é o aprisco? Quem é o dono do aprisco? É o Senhor. Para que serve um pregador? Se não para representar, para manifestar qual é a vontade do Senhor. Amém, irmãos? Um pregador não é o aio. Aqui diz que quem está em Cristo já não está mais debaixo de aio, está no próprio Cristo. Amém, irmãos? Os ministérios, irmãos, não são para mostrar o caminho, são para edificar o corpo. Jesus é o caminho. Glória a Deus. Aqui em Gálatas, ainda no capítulo 4, deixa eu ler mais 3 versículos, 28. 4, 28 ao 31. Diz assim, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac foi. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Ei, olha para mim. O legalismo sempre vai te seguir. Irmãos, o espírito de legalismo sempre vai perseguir os filhos de Deus. O desejo de se manifestar pela carne, através da carne, seja pecando ou se justificando, ele sempre vai perseguir os filhos da promessa. Paulo diz, assim como o filho de Agar, gerado fora da vontade de Deus, fora do tempo, nascido de conselho humano, porque Sara disse para o seu marido Abraão, que já era velho, pega a tua escrava e tem um filho com ela. Só que Deus tinha dito que ele teria um filho com a sua esposa Sara. Amém, irmãos? A Bíblia diz que Ismael nasceu segundo a vontade da carne. Veja, irmãos, que aqui não havia nem pecado, porque naquele tempo poderia ter concubinas. E principalmente quando a mulher era estéril. A questão ali não era o pecado. A questão ali é querer gerar segundo a carne e não segundo Deus. E aqui Paulo diz que como o espírito de servidão, o conselho humano, perseguia o filho da promessa, assim será na vida dos filhos de Deus em Cristo. Glória a Deus.
Por isso que volta e meia as pessoas, os religiosos vêm te seduzir. Volta e meia eles vão vir falar mal da minha aparência, por exemplo. Mas será? E quantas vezes tu fica em dúvida que será que eu poderia ter essa aparência? Sim ou não? Quantas vezes tu já questionou se realmente é o modelo certo, o jeito certo? Irmãos, não tem jeito certo nem modelo certo. Nós lemos aqui, irmãos, que em Cristo não há judeu e não há grego. Pensa em dois povos diferentes. A Bíblia diz que ao chegar aos judeus, Pedro mudou o seu comportamento. Ele viu de longe, pela vestimenta, ele viu que era judeu chegando. E quando eles se reuniram, ele quis agir diferente. Paulo diz, pode parar com essa palhaçada. Em Cristo nós somos um só. Não há servo e não há senhor. Amém, irmãos? O modelo certo está em Cristo. Pare de se deixar ser seduzido com o que pode e o que não pode. O legalismo ele vai correr com toda força sempre atrás de nós. Versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Olha o que Paulo fala. O que diz? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira, irmãos, que somos filhos não da escrava, mas nós somos filhos da livre. Ei, quem já leu a carta de Gálatas vai entender, quem não leu eu vou explicar. Existia uma igreja fundamentada e estabelecida na região da Galácia. Filhos de Deus. Paulo diz, vocês receberam o Espírito Santo como? Pela pregação da fé? Sim, eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham dons espirituais. Mas eles não estavam se comportando como filhos de Deus. Amém, irmãos? Eles estavam querendo voltar a se circuncidar. Eles estavam querendo voltar a estar debaixo de outro guia que não fosse o Espírito que, através do nosso Espírito, clama o quê? Abba, Pai. E o confrontamento de Paulo é o filho da escrava. Irmãos, filho é o que mesmo? É o que? Gerado. Aquilo que é gerado da carne, irmãos, não vai reinar com aquilo que é gerado por Deus através da graça. Vocês lembram que a Sarah riu? Lembra que ela duvidou? Lembra que ela quis até dizer que não duvidou? Deus falou, tu duvidou. Daqui 9 meses eu vou voltar e tu vai ver a minha graça. Amém, irmãos? Para que nós começamos a realmente agir, andar como filhos de Deus, nós precisamos abandonar totalmente qualquer forma de legalismo. Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 7, diz assim. Eu vou ler só o 7. Bem-aventurado, mais do que feliz, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém, irmãos? Sabe o que nós aprendemos aqui? Que aquilo que nós alcançarmos hoje, aquilo que nós passarmos, aquilo que nós vivemos hoje como filhos de Deus, outros desfrutarão lá na frente. Amém, irmãos? Para que lá na frente a gente possa exercer misericórdia na vida de alguém. Aqui atrás, eu preciso
usufruir, receber da misericórdia do Senhor. Amém, irmãos? Quando o Senhor chama filhos para andar com Ele, para representá-lo, Ele vai nos levar a lugares, irmãos, que nós não imaginamos. Amém? Mais do que felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A lógica normal é nós acharmos que nós praticamos misericórdia e depois o Senhor vem com misericórdia sobre a nossa vida. Não. É exatamente isso que quer falar, irmãos. Que nós só podemos dar algo que nós já vivemos. Enquanto nós não aprendermos, irmãos, a ser filhos de Deus e filhos maduros, nós nunca conseguiremos transmitir isso para aqueles que ainda não vivem esta verdade. Amém? E tu conhece, é o sermão da montanha, mais do que felizes os mansos, os puros, os limpos. E no versículo 44, diz assim, Jesus manda amar o próximo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos amaldiçoam. Fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que maltratam vocês e vos perseguem. Orai. Para que sejais filhos de Deus que está nos céus. Porque Deus faz com que o sol se levante sobre maus e bons. A chuva desça sobre justos e injustos. Pois se vocês amarem os que vos amam, que recompensa terão? Não fazem os pecadores também o mesmo? E se vocês se saudarem, se cumprimentarem uns aos outros, só os seus irmãos, que fazem demais? Não fazem os publicanos, os pecadores também isso? Sejam vocês, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Nós poderíamos tirar essa palavra perfeito e colocar a palavra pleno, maduros, adultos, amplos. Amém? Então Jesus diz, olha, existe uma verdade, uma vontade do Pai, que se vocês fizerem, andarem e praticarem, vocês serão o quê? Perfeitos. Serão amplos, serão maduros, assim como o vosso Pai é perfeito. Amém, irmãos? A medida da perfeição dos filhos. Qual é a medida da perfeição dos filhos, irmãos? Qual é a medida da perfeição dos filhos? O Pai. Amém? A medida da perfeição dos filhos é o Pai. O que nos impede, irmãos, de viver como filhos, não é as coisas difíceis que o Pai pede. Não são as coisas difíceis que tu olha nas Escrituras e tu diz que tu lê e não entende. O que te impede de viver como filho se chama legalismo. Esses tempos atrás eu falei que existe algo mais perigoso que o pecado, lembra? Lembra? O que é? A tua bondade, a minha bondade. O legalismo. Trabalhar por salário. Trabalhar por recompensa. Não, irmãos, é por herança. A herança é sermos filhos de Deus. A herança, uma vez feitos filhos de Deus, sermos perfeitos como nosso Pai é. É nós darmos fruto, e muito fruto, irmãos.
É quando não está dando fruto, o Senhor vem e nos poda, para que nós venhamos dar mais fruto. Amém? É para que a gente tenha o fruto do Espírito. É para que a gente exerça os dons espirituais, ministeriais. Amém? É para que a gente não venha ter saudade das coisas que um dia nós já fizemos para o Senhor e paramos de fazer. Porque fomos fazer outras coisas. Abre comigo em 1 Samuel, quero falar um pouquinho de Davi. Fica tranquilo, não vamos falar do pecado dele não. Coitado do Davi. 1 Samuel 24. Primeiro Samuel 24. Quem achou? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ver um pouquinho sobre a história de Davi. Aqui nos relata a história antes. Presta atenção. Nós vamos ler aqui, irmãos, um período onde ele já tinha sido ungido, mas não tinha sido estabelecido. Um período onde ele passou 20 anos. Presta atenção. Davi passou 20 anos fugindo do seu inimigo. E veja que era um inimigo íntimo. Amém? Era o seu sogro? Era o seu rei? Davi passa 20 anos fugindo do seu inimigo. E quando nós nos aprofundamos na palavra, nós entendemos que era o Senhor ensinando, disciplinando, preparando, amadurecendo Davi para aquilo que Deus tinha para fazer através da vida dele. Amém, irmãos? Era Davi ficando homem, virando homem. Porque ele foi ungido aos 16, 17, 18, um jovem. Ele estaria pronto para reinar, irmãos. Ele já tinha matado o urso, o leão, até o Golias. Mas ele ainda não estava pronto, porque ele ainda não era maduro. Amém? Então, se o Senhor já te ungiu, se já tem algo no teu coração estabelecido, tu tens certeza que é o Senhor, temos que parar de fazer para for fazer outra coisa. É só parar de fazer outra coisa e voltar a fazer para o Senhor. Amém? Agora talvez tu não começou ainda, mas já tem algo estabelecido. Então entenda, se o Senhor está te levando a alguns lugares, entenda que no momento certo, quando tu estiveres pronto, Ele vai te estabelecer na sua vontade. Glória a Deus. Amém? Ei, esse mesmo Davi, no seu Salmo de número 34, no versículo 8, ele diz assim, no versículo 5 e 6, ele fala de temores, medos, e ele fala de angústias, perturbações, incertezas. Ele fala, o Senhor tem me livrado de temores, de medos, de angústias, de incertezas. Imagina 20 anos, irmãos, fugindo. Quantas vezes passou pela cabeça dele que ele não iria reinar, talvez? Quantas vezes talvez passou pela cabeça dele que numa dessas fugas ele seria emboscado e seria morto, antes que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele? E ele escreve no Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Amém?
Só existe uma forma, uma maneira de saber que o Senhor é bom. É provando. Quantas vezes tu já rejeitasse a bondade, o amor de Deus? E como é que nós rejeitamos isso? Através de uma mente legalista. Por que tu oferta? Porque o Senhor é bom ou porque tu és bom? Por que tu dá dinheiro de oferta? Porque o Senhor é bom ou porque tu é bom? Amém? Talvez tu nunca provasse que o Senhor é bom. Só que isso nós precisamos provar. Eu não sei qual é a área que tu precisa provar. Amém? Talvez seja o teu nome, talvez seja dar o teu nome para fazer uma abertura e tu vir fazer. Mesmo tendo medo. Tu vem em prova, né, Silei? Tu vem em prova. Ah, mas eu não merecia. É isso que o Senhor quer te mostrar, que tu não merecia. Tu precisa provar e ver que o Senhor é bom. Daí quando alguém chegar para ti e dizer, eu acho que eu não vou fazer porque eu não mereço. Tu vai dizer, toca aí. Tamo junto, é nós. Irmãos, eu não estou falando de andar numa vida de pecado, eu estou falando de não merecer nunca. Amém? Eu estou falando, irmãos, de que tu venha crer que tu fosse estabelecido filho. E essa maturidade nós precisamos alcançar. E essa maturidade é provando que o Senhor é bom. O Senhor nos livra de todas as nossas angústias, de todos os nossos temores, de todos os nossos medos. Versículo 4 de 1 Samuel 24. Então os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia que o Senhor te diz, eis que eu te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E se levantou Davi e mansamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois o coração doeu a Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, o rei, aquele que o Senhor ungiu, aquele que o Senhor estabeleceu, estando eu na minha mão contra ele, não estendendo eu a minha mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. E Saul se levantou da sua caverna e prosseguiu seu caminho. Ei, Davi estava de boas. A Bíblia diz que o rei Saul reúne 3.000 homens para ir atrás de Davi. No versículo 1, se tu quiser ler, ele reúne 3.000 homens. A Bíblia diz que Davi andava com quantos homens? 37 valentes de Davi. 3.000 homens para lutar contra 38 homens. Irmãos, quem aí é filho? Não é de força que tu precisa, é de sabedoria. Tiago diz assim, aquele que não tem sabedoria, porque Tiago diz, olha, vocês vão passar por várias dificuldades, tribulações, provações, lutas. E sabe o que tu faz? Não pede força, peça sabedoria. Teria como Davi e seus 37 homens lutar com 3.000 homens, irmãos? Não. Ele dizia para um, vai lá e espia. Tu vai lá e espia o outro lado. Amém?
A Bíblia diz que os homens de Davi eram sacerdotes, profetas ou guerreiros? Guerreiros. O conselho que eles deram para Davi era segundo a carne. Amém? Eles olharam Saul dormindo, eles olharam a sua guarda dormindo, ao ponto de eles conseguirem chegar no leito dele. E os homens de Davi, homens carnais, disseram: Davi, o Senhor te entregou o rei. O Senhor não tinha falado nada disso. Amém, irmãos? Irmãos, nós chegamos ao cúmulo hoje, e fica tranquilo, eu só vou falar disso. Nós chegamos ao cúmulo hoje de pastores, pregadores, apóstolos, pegar o microfone para amaldiçoar pessoas de morte. E dizem que Deus vai matar. Amém? Você deve saber do que eu estou falando. Né? O Valdomiro Santiago amaldiçoou lá o repórter de morte porque mostrou as falcatruas dele. Agora a Bíblia diz que Davi foi lá e cortou, e depois que ele só cortou, não foi nem a cabeça, foi a orla do manto. O coração dele, o quê? Doeu. Ele se arrependeu. Amém? Irmãos, era Deus preparando ele para algo. Glória a Deus. Não tinha nada a ver com aquele momento. Não tinha nada a ver com aquele momento, irmãos. Tinha a ver com o momento que ele fosse estabelecido rei sobre Israel. E para que nenhuma boca se justifique, chegaria o momento que Davi cairia. Sim ou não? Ele caiu. E a queda dele teve consequências, sim ou não? E agora alguém começa a perseguir ele, seu filho. E isso que ele aprendeu aqui, irmãos, ele usou lá. Amém? A misericórdia que ele manifestou na vida de um inimigo, depois beneficiou seu filho. Amém, irmãos? Ele entendeu, ele aprendeu. Davi sabia ou não sabia que o espírito tinha se retirado de Saul? Se tu ler a história, ela é muito longa, ela tem 3, 4 capítulos só sobre isso. Davi gritava de longe com o rei, e a Bíblia diz que o rei falava assim: essa voz é do meu filho Davi? Ei, às vezes as pessoas até te amam, mas influenciadas pelas trevas vão querer te matar, mas elas não vão conseguir. É Deus querendo te ensinar algo, ministrar algo, para que depois tu ministre em outros. Davi tinha que aprender com Saul para ministrar sobre Absalão depois, irmãos. Glória a Deus. E o rei dizia: Davi, vai em paz, eu não vou te matar, não. Tu fosses bom comigo e eu mal contigo. Que o Senhor estabeleça o teu reino. Veja que Saul tinha convicção que Davi seria o quê? Rei. Leia comigo o versículo 15. Não dorme, está quase acabando. Versículo 15. Quem achou? O Senhor, porém, seja juiz e julgará entre mim e ti. Veja que em nenhum momento, irmãos, essa questão de não tocar no ungido não é no sentido de que não possa repreender alguém. É no sentido de arrancar alguém. Ei, Deus não te chamou para arrancar. Deus te chamou para usar de misericórdia, de compaixão, de amor, de intercessão, do que for, menos arrancar. A Bíblia diz que ele vem e poda. Se ele voltar e não deu fruto, ele arranca e joga no fogo. Amém? Ele é o dono da videira. É isso que Davi entendeu. É isso que Davi estava aprendendo. Ele repreende. Ele diz: o Senhor seja juiz entre eu e tu. E verá, e advogará a minha causa, e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul,
todas as palavras, disse Saul: é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul aumentou a sua voz e chorou. Amém, irmãos? Sabe o que vai fazer com que as pessoas se quebrantem? A tua misericórdia. O homem que queria matar Davi, no momento que ele viu o nível de misericórdia de Davi, ele chorou, irmãos. Quando ele acorda e olha que o seu inimigo, a qual ele perseguia, inimigo dele, quando ele olha a orla cortada, Davi do outro lado do rio, por medo dele, quando ele vê aquela cena, irmãos, ele pergunta: és tu, Davi? Foi tu que usou de misericórdia comigo? Davi diz: sou eu. E a Bíblia diz que ele o quê? Chora. Amém, irmãos? O que nós temos gerado nas vidas? O que nós temos gerado nos nossos irmãos ou nos nossos inimigos? Saul via Davi como inimigo. Davi não via Saul como inimigo. Amém? Ele via Saul como um estabelecido de Deus. Ainda que o Espírito já tinha se retirado, mas ele continuava estabelecido sobre o reino de Israel. No capítulo 26. Capítulo 26, do 7 ao 12. Vieram, pois, Davi e Abissai, seu comandante, de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado dormindo dentro do lugar dos carros, e a sua lança estava pregada na terra, a sua cabeceira. E Abner, o seu comandante de Saul, e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi, mais uma vez, um conselho humano tentando influenciar Davi: e, irmãos, e onde é que estava Deus nessa hora? Que nem disse a irmã, às vezes Deus não responde. Por que não veio Deus falar: Davi não mata? Irmãos, geralmente não é falando que o Senhor fala. Amém? Geralmente não é falando que Deus fala. É gerando situações, adversidades, que Tiago nos aponta. Peça sabedoria, porque Deus a todos vai dar sabedoria. Amém, irmãos? Sempre haverá um Abissai, sempre haverá guerreiros, sempre haverá valentões, sempre haverá carnais e terrenos, fariseus, legalistas, para dizer: mata, pune, merece, revida, não perdoa, exerce juízo. Amém? Mas eu espero que sempre haja filhos como Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Irmãos, o que gerou o coração de Deus? O que gerou o coração de Deus, senão o Cristo? Aquilo que fala em Colossenses, talvez não dê tempo para a gente ler hoje. A Bíblia diz que Cristo, irmãos, é a imagem do Deus invisível. Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, Cristo é a imagem do Deus invisível. Agora, uma vez feitos filhos, Cristo em nós passamos a ser a imagem do Deus invisível. Então, ele fala para Davi: hoje te entregou nas tuas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora deixa-me encravar a lança, e não ferirei, e não precisarei ferir ele 2 vezes. Vai ser golpe morteiro. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Disse mais Davi: vive o Senhor, que o Senhor o ferirá, ou o seu dia chegará em que ele morra, ou descerá para a batalha, e ali ele vai. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Glória a Deus.
Isso se chama sabedoria. Glória a Deus. Quantas vezes, como filhos, nós deixamos a sabedoria de lado e usamos da força para tomar um lugar que sim é nosso. Amém? Irmãos, esse lugar sim era de Davi. Agora Davi, de uma sabedoria dada por Deus, porque o seu coração não se afastava do Senhor. Amém? Ele falou, no dia que for, quem é que tirou o espírito dele? Deus. Mas o reino ainda estava. Então Davi entendia, se Deus tirou o espírito quando ele quis, o reino ele vai tirar quando ele quiser. Eu vou continuar fugindo. Do que Davi fugia, irmãos? De ir contra a vontade estabelecida de Deus. Amém? Ei, presta atenção. Davi já não andava mais com Saul, irmãos. Davi já não guerreava mais as lutas de Saul. Amém? Davi não compactuava com os pecados de Saul. Só que não era ele que queria tirar Saul do trono. Dá para entender a diferença? Amém? Essa palavra não é para que tu faça vista grossa a liderança. Nunca isso. Essa palavra é para que a gente aprenda a usar de misericórdia. Irmãos, quando Davi está fugindo do seu filho, a coisa mais importante que Davi aprende com toda essa história é porque a Bíblia diz que Saul desobedeceu a Deus, sim ou não? Ele não esperou Samuel, ele sacrificou, ele pegou as coisas impuras dos amalequitas, e a Bíblia diz que o Senhor retirou o seu, mas o reino continuou. Davi fica 20 anos fugindo desse homem. Acompanha, por favor, não deixa a tua mente fugir. Davi fica 20 anos fugindo de um homem que reinava ainda, mas o Espírito do Senhor tinha saído. Aí agora chega um momento que ele peca. Chega um momento que ele mata e adultera e mata. E a oração dele é, Senhor, tira o reino, mas não tira o Espírito. Amém, irmãos? Porque se o Senhor tira o Espírito e deixa o reino como foi com Saul, era ele que iria passar a perseguir os seus próprios filhos. Amém? Ei, o que te governa, o reino ou o Espírito? Irmãos, o que tem que nos governar não é o reino, não é o cargo, não é a função, é o Espírito. Amém? Davi falou, Senhor, pequei. Não retires de mim o teu Espírito. Porque com o teu Espírito eu vou. E quando tu quiser me trazer de volta, tu me traz. Amém? Glória a Deus, irmãos. E a Bíblia diz que o filho que tinha o reino, mas não tinha o Espírito. Absalão, irmãos, agora perseguia seu pai, porque ele tinha o reino, igual Saul, mas ele não tinha o Espírito, igual Davi. E também numa emboscada ele é morto, não pelas mãos de Davi. Amém? O único motivo que fez com que Davi não matasse seu filho, ele teria direito pelo legalismo, pela lei. Foi algo chamado misericórdia. Quando chegou a notícia que seu filho, que perseguia, que tirou seu trono, que pegou sua mulher, morreu, a vez que ele chorou o quê? Amargamente. Glória a Deus. Só que isso aqui, irmãos, não pode ser teoria. Eu falei semana passada, nós ainda somos uma igreja muito preocupada em fazer e pouco preocupada em amar. Amém? Talvez os lugares que tu estás indo ainda não é para fazer, é para aprender. Amém? Lugares que Deus tem te levado de afronta não é para fazer, é para aprender.
Talvez os nãos que tu ainda recebe não é porque não chegou a hora de tu fazer ou porque alguém não gosta de ti. É porque Deus quer te ensinar. Deus quer te ensinar, não sei, talvez é o teu orgulho, talvez a tua vaidade, talvez a tua insegurança, a tua inconstância, a tua instabilidade, os tantos ins. Amém? Nós precisamos aprender a ser filhos de Deus. E sempre quando Paulo tratava de filhos, ele tratava de maturidade ou imaturidade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30. Amém. 1 Coríntios capítulo 11 é o capítulo que fala da ceia do Senhor, versículo 30. Paulo diz assim: por este motivo, há entre a igreja muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Por esse motivo, diz ele, pode olhar para cá, por esse motivo há no meio da igreja muitos fracos e doentes, e outros que já morreram. Agora, o motivo dessa doença, fraqueza ou até morte, irmãos, está no versículo 29, no finalzinho. O não discernimento do corpo. Existe uma imaturidade muito grande, uma falta de discernimento muito grande, irmãos, do que é a igreja, do que é o corpo. Irmãos, o melhor lugar para usar de misericórdia, de compaixão, de negação, de privação, é a igreja. Sim ou não? Irmãos, as piores traições vão vir daqui. Sim ou não? Talvez não seja tão absurdo o que acontece aqui como o que aconteceria lá fora, só que aqui tu não esperaria. Ei, Davi fugiu do sogro e do filho. Não sei se tu lembra, Davi casou com uma das filhas de Saul. Quando ia para a guerra, Saul matava 1000. Davi matava? Os 10.000 que ele matava era para o Saul. O reino era de Saul, a glória era de Saul, os despojos todos iam para Saul. A riqueza que eles pegavam na guerra ia tudo para Saul, nada para Davi. Amém, irmãos? Então, enquanto tu lutar e não discernir o corpo, entender o corpo, a dinâmica do corpo, a necessidade do corpo, o que tu és no corpo, o quanto tu precisa do corpo e o quanto o corpo precisa de ti, tu vais andar fraco, doente ou até já morto. Irmão, isso aqui é espiritualmente falando e intelectualmente falando. Porque Paulo fala em Romanos 14, se eu não estou enganado, ele diz, olha, os fracos no quê? Na fé. Recebe eles sem discussão. Amém? Ele falou os fracos, os débeis na fé, não discute com eles. Diz, tá bom, tá bom. Tá bom. Amém? E se tu for discorrendo o capítulo, qual é o argumento que Paulo usa, irmãos? Qual é o argumento que ele usa? Que depois ele diz, olha, se por causa de comida e bebida se entristece o teu irmão, filho de Deus, tu sendo maduro, tu alcançando a maturidade, tu que discerniu o corpo, o teu papel é ajudar o teu irmão que está enfermo na fé, doente, para que ele não venha morrer. Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem... Irmãos, no reino de Deus, o corpo de Cristo, a igreja, tem fracos e fortes. Os fracos precisam dos fortes. Só que eu entendo cada vez mais que os fortes precisam ainda mais dos fracos. Porque Paulo fala em 1 Coríntios 12 que os membros menos honrosos Deus colocou mais honra para que não haja disparidade.
Se um dia tu chegar nesse lugar, tu vai entender o que a Bíblia quer dizer que é melhor dar do que receber. Quantas vezes eu saí de casa convicto que vou fortalecer alguém e fortaleço realmente. Vou fazer uma visita, a pessoa está precisando, ela é fortalecida, mas eu saio ainda mais fortalecido. Amém? Aí eu vou lá e provo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor me usou e o Senhor alcançou. O Senhor é bom. O Senhor me usou e o Senhor alcançou. Amém, irmãos? Melhor é dar do que receber. Mas para dar, nós precisamos estar nesse lugar de maturidade. Ei, e crescer dói. Sim ou não? Para crescer saudável, dói. Para ir gerando independência, dói. Quantas vezes tu já se pegou dizendo, ai, que saudade do meu tempo de criança. Porque para tu crescer, tu precisa estudar. Depois que tu chegou a uma idade, tu precisas trabalhar. Aí tu tens disciplina, tu tens horário, tu tens responsabilidade. Irmãos, crescer dói, mas é bom. Amém? Através do teu crescimento, tu vai gerar os teus próprios filhos. Os teus próprios filhos. Amém? Agora, se eu for imaturo, o que eu vou gerar? Problema. Eis aqui alguém que engravidou uma jovem de 16 anos aos 16 anos. Pai aos 17. Imaturo. Imaturo. Não sabia a diferença entre a mão esquerda e a direita. O que eu gerei? Problema. Dor de cabeça. Caos. Tristeza. Vergonha. Amém? Então, se tu és imaturo, não desista de fazer, mas busque a maturidade primeiro. Se tu estás nos teus conflitos internos e porque tu não estás fazendo algo para o Senhor, é porque o Senhor está te amadurecendo. Aproveita esse momento. Aproveita. Vai provando o quanto o Senhor é bom. Que mesmo não precisando de ti, Ele conta contigo. Mesmo não precisando de mim, Ele conta comigo. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, discernir o corpo. Então, voltando para Romanos 14, antes que eu esqueça, Paulo diz, o reino de Deus, aquilo para o qual Deus nos estabeleceu, não é comida e nem bebida, é paz, alegria e depois ele diz, olha, se por causa de comida e bebida se entristece o teu irmão, tu já não andas mais segundo o amor de Cristo. O que Paulo usa para nos confrontar, irmãos, a tolerar, a suportar, a socorrer, a ajudar, seja o que for, é o amor de Cristo que já esteve primeiro na nossa vida. Amém? Se um dia, se hoje tu podes tolerar, é porque um dia tu já fosse tolerado. A prova que tu não és tolerante é porque tu nunca foi tolerado, então. Mas geralmente é porque tu não se permitiu ser tolerado. Glória a Deus. Eu ia falar de casamento, mas deixa pra lá, já falou um monte. 1 Coríntios 12, versículo 26 e 27 só. Diz assim. Eu peguei só 2 versículos para que a gente venha discernir um pouquinho o corpo. Paulo diz assim, sendo um corpo e não tendo como viver fora desse corpo, sendo membros individuais desse corpo, a igreja, de maneira que se um membro sofre, quantos membros sofrem? Esse é o padrão. Se um membro sofre, todos? Se um é honrado, se um é exaltado, se um está alegre, todos os membros
se alegram junto com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Vai dar tempo, abre em Colossenses 1 e nós vamos encerrar. E já vamos orar. Colossenses capítulo 1. Seja sincero. Tu chora com os que choram? Chora com os que choram, sim ou não? Com quantos? Com todos? Não, só com aqueles que tu conheces, né? Ei, individualmente somos membros. Agora existe o coletivo, nós somos corpo de... Quem aqui, desculpa nessa noite, quem aqui já foi lá chorar com a dona Diamantina? Já faz quantos dias que eu falei que ela é solitária? Quantos dias faz que eu falei que ela sofre de solidão, de desprezo pelos filhos? Quantos dias faz? Quem aqui já foi lá foi chorar lá com ela? Eu queria que vocês vissem o que eu estou vendo, a cara de vocês. Amém, irmãos? Nós precisamos sair da teoria e entrar na prática. Chorar com os que choram. Então eu perguntei, quem chora? Eu choro. Com o que está do teu lado, mas o que está um pouquinho mais longe, que tu não tem tanto acesso, que tu não conhece. Amém, irmãos? Se um chora, todos choram. É mais fácil se alegrar com os que se alegram. Anuncia uma festa, vai estar cheia. Anuncia um velório, vai ter poucos. Anuncia uma festa, vai ter um monte. Anuncia uma obra na casa do irmão, vai ter poucos. Sim ou não? Irmãos, essa palavra não é de acusação, ela é de ensino. Isso é profecia. Profecia é para exortar, consolar. Se tu estás se sentindo exortado, primeiro ponto. Daqui a pouco vai começar a vir consolo e depois vai vir edificação. Isso é profecia. E não existe profecia maior do que a palavra pregada, revelada através do Espírito de Deus. Irmãos, nós precisamos discernir o corpo. E não deixa o diabo dizer assim na tua mente, e agora eu não vou, né? Só porque o pastor falou, o diabo vai falar isso. Agora não adianta mais. Agora vai todo mundo. Eu espero que vá todo mundo. Que ela fique doida de tanta visita. Só um exemplo. Amém, irmãos? A pessoa que falta o culto. Falta. Pense em alguém que sempre falta. Pensou? Quantas vezes eu já vi isso? Tu nunca foi lá na casa dela ver porque ela está faltando. E quando ela vem, tu está com saudade dela. Eita hipocrisia danada. Eu estava com uma saudade de ti, irmão. E bem feito para ti. Que ela fala sempre assim, eu moro no mesmo lugar. Quem sentiu saudade foi tu, não foi ela? Porque talvez o que ela estava sentindo era tristeza, era qualquer outra coisa, angústia, necessidade de que um irmão fosse visitar, um filho de Deus, um maduro. Porque tu acha que tu sentiu saudade porque tu é maduro. Porque a tua maturidade te traz no culto, todo o culto. E a imaturidade do teu irmão faz com que ele fique em casa. Só que a tua maturidade, a minha maturidade, não me tira do meu conforto e vai ver por que ele não está vindo. E na verdade tu acha que está maduro, mas tu estás fraco, doente e talvez até morto. E o conselho de Paulo é um só, irmãos. Se examinar a si, ele fala, examine-se a si mesmo. Não é eu que vou examinar. Eu preciso me examinar, tu precisa se examinar. Só que Paulo diz que quando nós não nos examinamos, tem alguém que nos examina. Quem é o pastor? O Senhor está lá em 1 Coríntios 11. Aí o Senhor vem e examina, e repreende e até condena. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós somos um corpo.
Eu entendo que é impossível, é humanamente impossível estar em todos os lugares. Agora, o corpo consegue estar em todos os lugares. Amém? Nós precisamos começar a agir como filhos de Deus. Nós vimos em Mateus que o nosso Pai é o quê? Perfeito. No que se constitui a perfeição de Deus naqueles versículos? Que Deus não deixa ninguém de fora. Amém, irmãos? É o legalismo, é o senso de justiça que nos faz dar prioridade aos que merecem e deixar de lado os que não merecem. Amém? Deus precisa de filhos maduros. Deus precisa de filhos maduros que exerçam misericórdia. Deus precisa de filhos maduros que vão alcançar os filhos imaturos. Vai lá visitar ele. Vai ver o que realmente está acontecendo. Por que não há o interesse? Amém? E se tu chegar à conclusão que é desinteresse, aí tu não fala mais nada, daí tu só vai interceder por ele. Que daí é só Deus para intervir na causa. Amém, irmãos? O que nós temos que aprender com Davi é que não somos nós que removemos. Nós apenas exercemos misericórdia. Assim agem os maduros. Colossenses, eu falei? Capítulo 1, versículo 24. Não tinha falado, né? 1, 24. Paulo diz assim: regozijo-me. Eu tenho uma alegria, um prazer imenso. Regozijo-me agora no que eu padeço, no que eu sofro. Por vós. Então Paulo diz, a minha alegria, Paulo diz agora que eu atingi a maturidade. O que Paulo fazia quando ele era imaturo, irmãos? Ele perseguia a igreja, sim ou não? Paulo era um filho de Deus? Sim, descendente de Abraão, eleito. Mas ainda imaturo, ele perseguia a igreja. A Bíblia diz que o próprio Senhor aparece para ele e diz, olha, eu vou te mostrar o quanto importa sofrer pelo meu. Paulo já sofria pelo nome de Deus ou não? Antes, sim ou não? Antes de ele conhecer Cristo, ele sofria ou não sofria pelo... Sim. Porque quando ele dá o seu currículo, ele falou, eu era zeloso de Deus, mas sem o quê? Sem o quê? Maturidade. Presta atenção. Ele fala, eu era zeloso de Deus, eu cuidava das coisas de Deus, eu perseguia a igreja. Agora era sem entendimento. Ei, o entendimento é para os filhos. A obra, a perseguição, o trabalho braçal é para os legalistas. Para aqueles que estão debaixo de servidão ainda. O entendimento é para os filhos. Mas só conhece que o Senhor é bom, poderoso e tudo mais, irmãos, provando. Sim ou não? Ei, Jesus diz, Paulo, eu vou mostrar para ti que é duro tu recalcitrar pelo caminho que eu estou te conduzindo. E depois, quando Deus manda Ananias ir lá, Deus fala, eu vou mostrar para ele o quanto importa, o quanto é grande e necessário padecer pelo meu nome. Isso que ele está fazendo não é nada. Irmão, sim, Paulo sofria. Ele sofria pelo nome de Deus, pelo judaísmo. A Bíblia diz que ele saía de Jerusalém com cartas e foi até a Síria, outro país. Ele foi até Damasco. Pensa numa viagem difícil. De que era essa viagem? Uma viagem muito mais difícil do que a tua bicicleta, irmãos. Paulo saía de Israel, saía de Jerusalém, ia até Damasco, defender o nome de Deus, prendendo cristão. Nós não temos coragem de pegar o nosso carro ou a nossa bicicleta, irmãos, ou a nossa moto.
Irmãos, em Dayal, num raio de 5 km, 6 km, tu visita todos os irmãos. Se tu sair da tua casa, do ponto de partida da tua casa, 5, 6 km, tu consegue visitar todos os irmãos. Amém? Um pouquinho de sofrimento, irmãos, um pouquinho de sofrimento pelo nome de Deus. O nome de Deus é amor, é misericórdia, é compaixão, é consolo, é socorro. Amém? Amém? É graça, é comunhão. Está na hora da gente aprender, irmãos, o que realmente um filho padece por herança. O que um filho padece por herança. E se tu for ler a biografia de Paulo, depois que Deus fala, vou mostrar para ele o quanto importa, irmãos. Na primeira cidade que ele foi, já tentaram apedrejar ele. Na primeira cidade, irmãos, o rebuliço. Tanto que os apóstolos se reuniram e falaram, vamos esconder Paulo. Sabe quem estava escondendo Paulo? Não era eles, era Deus, porque ele não estava pronto. Amém? Os discípulos foram ali usados para dizer, vamos mandar Paulo para o deserto. E a Bíblia diz que no momento certo, irmãos, Deus fala para Barnabé, busca o Paulo. E ali começa realmente o seu ministério. Ministério fundando igrejas, ministério sendo apedrejado, ministério naufragando, ministério apanhando, ministério tendo as cadeias abertas por anjos. E daí ele diz, eu me alegro, a minha alegria é padecer por vocês, e na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo. Por causa de quem? Por causa de Cristo? Ei, não é para Cristo que tu tens que morrer, é Ele que morreu por ti. Sabe? Às vezes nós achamos que nós temos que morrer para Jesus. Não. Ele morreu por mim, Ele morreu por ti. Nós precisamos morrer pela igreja, irmãos. Amém? Eu espero estar conseguindo alcançar o teu coração nessa noite. Ei, se tem uma coisa... Irmãos, nós não conseguimos fugir da salvação. Eu não sei se tu ainda acha que tu consegue. Tu não consegue fugir da salvação. Não consegue. Agora do chamado, sim. Amém? Se eu não quiser padecer pela igreja, pelo corpo, eu deixo de ser pastor e pronto. E vou congregar e vou para o céu. Um exemplo. Para ser um pastor, um pregador, eu tenho que padecer, sofrer. Sim ou não? O que o Senhor tem queimado no teu coração para que tu faça, tu tens que sofrer, que padecer, que abrir mão. Só que esse abrir mão, esse padecer, tem que ser pelo corpo, porque isso vai gerar alegria, regozijo no teu interior. Amém? Então eu não morro por Jesus, eu morro pela igreja, pelo seu corpo. Aquilo que Ele estabeleceu. Amém? Irmãos, foi quando, a Bíblia diz que quando Cristo... Posso falar mais um pouquinho? Quando Cristo se manifesta, Ele cita o que foi falado. Sacrifício tu não quis, força tu não quis, obra tu não quis, mas um corpo me preparasse. E Jesus diz, eis-me aqui. Esse primeiro corpo, irmãos, é esse primeiro corpo, o corpo de Cristo, que gera o segundo corpo, a igreja. Amém? O que Deus quer, irmãos, a imagem do Deus invisível manifesta primeiro no Filho, no primeiro corpo. A imagem do Deus invisível, Ele quer se manifestar no segundo corpo, a igreja. Nós precisamos alcançar, irmãos, essa maturidade. Amém? Como é que vai acontecer? Eu não sei. O que eu sei é que um planta e outro rega e um dá o crescimento. Deus. Amém? Eu sei que nessa noite está sendo plantado e regado. Eu tenho certeza que em muitos de nós o Espírito de Deus vai dar o crescimento dessa palavra. Eu creio que muitos nessa noite vão ser convencidos que há alegria no padecer pelo corpo, a igreja. Amém?
Cristo, irmãos, está na glória, no seu corpo glorificado. É por isso que ele vai vir buscar esse corpo. Que corpo? Esse aqui? Não, esse aqui vai se desfazer. Ele vai vir buscar a igreja, o seu corpo. Amém? Esse corpo, assim como o dele subiu e foi glorificado. Esse corpo, irmãos, quando passar pela missão de representar o Deus invisível, ele vai subir e vai ser glorificado. Cristo em vós, a esperança da glória. Irmãos, esperança é promessa, esperança é herança. Quem não está esperando o pai morrer para herdar alguma coisa? Não, né? Não, né? Duvido. Ei, ninguém quer apressar a morte do pai. Então não queira, irmãos, não queira apressar a vontade do pai para tomar a herança. Isso é leviandade. Quantas vezes tu já desejou que Jesus voltasse? Não para glorificar a igreja, para que tu não sofra mais. Eu já ouvi isso. Senhor, volta logo que eu não aguento mais sofrer. Ei, irmãos, isso é leviandade. O Senhor tem que vir para glorificar a igreja. Então nós precisamos trabalhar pela igreja, padecer pela igreja, sofrer pela igreja. O seu corpo, que é a igreja, não é que constitui a igreja, o corpo é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que foi concedido para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério, o segredo, que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que foi manifesto aos seus santos, os seus filhos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória. É desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós. É Cristo habitando em vós, o segredo de Deus, a esperança da glória. E no versículo 29 ele diz: e para isso também trabalhamos, combatendo segundo o seu poder, eficácia, que opera em mim poderosamente. Glória a Deus. Irmãos, toda falsa modéstia, ela habita no coração dos imaturos. Veja que Paulo diz: olha, Deus tem um negócio com vocês. Ele me deu essa dispensação. Ele me deu o apóstolo. Ele me deu o apóstolo para vocês. Amém? Ei, ele não me deu ovelhas, ele não deu ovelhas para mim, ele deu pastor para vocês. É diferente. Amém? Amém, irmãos? Era isso que Paulo entendia. Agora no final ele diz: a qual Deus através de mim opera poderosamente, porque ele tem um negócio com vocês. Nós precisamos atingir esse nível de maturidade, de que se Deus te escolheu, se Ele te preparou, quando tu começar a ministrar, é com poder, independente de qualquer coisa, é com poder que tu vais ministrar sobre o corpo, a igreja que é dele. Glória a Deus. Aprendendo a ser filho. Aprendeu nessa noite?